sobre este lugar, e que a boca dos teus servos seja a tua boca, ó Deus, para ministrar a tua igreja. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem alguém feliz com Jesus nesta noite? Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 3. Nós leremos do versículo 13 até o versículo de número 16, 17, e depois Mateus capítulo 4, versículo 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez voltar a esta casa. Me sinto muito honrado, feliz pela calorosa e amável recepção que aqui nós sempre tivemos nesses últimos 5 meses. Foi a 3ª vez hoje, estou quase sendo da casa já, né? Pastor Sandro, muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Pastor Adriano também, toda a família, que Deus abençoe pelo carinho de sempre. É muito bom estar aqui. Eu tinha falado com a minha esposa que às vezes que vimos aqui foi uma bênção, e na próxima oportunidade ela viria juntamente comigo, ela e as nossas 2 filhas, a Helena de 10, a Valentina de 7, mas a minha esposa precisou passar por uma cirurgia hoje na parte da manhã, então por isso ela não pôde estar comigo hoje, mas se Deus nos permitir estarmos outra vez aqui, e dando certo, a família vai vir junto. Os irmãos creem assim, irmãos? Amém? Após o culto, nossos pastores aqui nos deu a oportunidade de estar apresentando um trabalho que Deus facultou a oportunidade da gente escrever, que é um livro chamado O Sonho do Homem e o Chamado de Deus. Eu fui atleta de futebol profissional e aos 21 anos eu abri mão da carreira para poder abraçar a chamada de Deus. E nesse tempo Deus colocou no meu coração esse projeto. Nós escrevemos falando como é que foi o início de tudo, os clubes aonde nós passamos, a chamada de Deus que aconteceu na arquibancada lá em Alagoas, e nós penduramos a chuteira, abraçamos a Bíblia e estamos aí servindo a Deus. Então, se os irmãos quiserem, depois do culto, ali na saída, tem alguns exemplares ali. Talvez você conhece alguém que quer ser um jogador de futebol, ou alguém que não conseguiu ser jogador de futebol, ou alguém que está em dúvida sobre a carreira de ser atleta de futebol ou não, e possa ser que esse livro tenha algumas respostas a serem dadas. Quem puder nos abençoe, ficaríamos muito felizes. Quem não conseguir nos abençoar comprando o exemplar, ore pela nossa vida, que também será muito útil. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 3, versículo 13 diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, versículo 1, para nós finalizarmos a leitura. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quantos acreditam nesta palavra podem dizer amém? Por gentileza, tome o seu assento. Amados, a vida de Jesus e o seu ministério terreno, ela é nos apresentado biblicamente e historicamente por 3 fases, por 3 períodos. O primeiro período, quando ele é uma criança, um bebezinho, seu nascimento. O segundo período é a fase de 12 anos, quando ele está na sua adolescência. E o terceiro e último período é quando ele chega nos 30 anos, para a realização dos seus 3 anos e meio de ministério. A primeira fase é o nascimento de Jesus, que lá no Gênesis, no capítulo de número 3, após a queda do casal Adão e Eva, o nosso Deus, ele declara pelo menos 3 sentenças e uma promessa. A primeira sentença foi a sentença para o homem. A segunda sentença foi para a mulher. A terceira sentença foi para a serpente. E depois de 3 sentenças, vem uma promessa: que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o seu calcanhar. Aonde o inimigo tocou para trazer vergonha, Deus também tocou para trazer honra e restauração. O inimigo tocou na família, na mulher, trouxe a queda, trouxe vergonha. E a promessa é: da semente da mulher. Se ele tocou na mulher e trouxe vergonha, Deus também iria tocar na mulher, e da semente dela iria trazer restauração. Esse é o nosso Deus. Aonde o inimigo trabalhou e trouxe vergonha, se nós crermos e deixarmos ele trabalhar, ele entra na nossa vida, faz uma mudança e traz restauração. E a semente da mulher que foi prometida no Gênesis 3:15, já foi prometida dando sinais do que viria a ser o futuro, uma inimizade entre a semente e a serpente. Esta semente iria caminhar na face da terra, passando por famílias prováveis e famílias improváveis, mostrando a sabedoria de Deus, que dentro do seu plano, dentro do seu projeto, ele usa o rei, mas ele usa o anônimo também. Ele usa famílias que são destaques, mas ele usa também famílias que são desconhecidas, porque Deus tem os seus projetos, Deus tem as suas formas de trabalhar, e Ele usa pessoas que ninguém usaria, Ele levanta pessoas que ninguém levantaria, Ele trabalha com pessoas que ninguém trabalharia, Ele acredita em pessoas que ninguém acreditaria. E o profeta vai dizer assim, se uma mãe se esquecer de um filho, praticamente impossível uma mãe se esquecer de um filho que gerou no seu ventre, mas se isso acontecer, todavia,
o Senhor jamais se esquecerá de você. Ele tem o meu nome, Ele tem o seu nome escrito na palma das mãos dEle. Essa semente vai caminhando, e alguns homens são levantados para poder falar dela e do dia que ela seria gerada. Nós temos alguns profetas que falaram a respeito deste dia. Dos profetas que existem, pelo menos 3 são considerados como profetas maiores. Nós temos Ezequiel, que é filho de Buzi, que vem de uma linhagem sacerdotal, conhecido como profeta das revelações. Ezequiel foi levado para o cativeiro babilônico na segunda invasão dos caldeus, e quando ele estava com 30 anos, o homem que nunca tinha visto os céus abertos quando estava no templo, agora está dentro do cativeiro, e dentro do cativeiro ele tem a oportunidade de ver os céus abertos e a glória de Deus. Às vezes Deus não vai mostrar os céus abertos e a sua glória quando tudo estiver bem. Às vezes Ele nos leva para o cativeiro, para os dias difíceis, para os dias maus, para poder mostrar os céus abertos, mostrar a sua glória e o nome dEle ser glorificado. Talvez você esteja aqui hoje procurando uma resposta, dizendo: Deus, por que é que o Senhor me levou para esta circunstância, para essa situação, para este momento? É que Deus quer te mostrar algo que você nunca viu e você não está entendendo. Então, ao invés de questionar a Deus, acredite, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele quer te mostrar uns céus abertos, Ele quer mostrar a glória dEle e o nome dEle ser glorificado. Nós temos também o profeta Jeremias, filho de Ilquias, da cidade de Anatote, conhecido como profeta chorão, profeta das lágrimas, também que vinha de uma linhagem sacerdotal, mas Deus vai chamar ele para ser profeta. E qual a diferença de sacerdote para profeta, pastor? Eu te explico. O sacerdote ouvia o povo e falava com Deus. O profeta ouvia Deus e falava com o povo. E a chamada de Jeremias acontece de uma forma interessante, e Deus vai revelar no capítulo 1, versículo 5, dizendo assim, ó: ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ainda antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal e foi chamado para ser profeta. Detalhe: antes de ser gerado. Todo pai, toda mãe, quando a mulher engravida, já começa a vir as expectativas. Será que vai ser homem? Será que vai ser mulher? Será que vai se parecer comigo? Será que vai se parecer contigo? Será que vai seguir a linhagem minha profissional? Será que vai seguir a sua linhagem profissional? Vêm as expectativas e nós profetizamos isso sobre a vida dos nossos filhos. E a palavra do pai e da mãe tem muito poder sobre a vida dos seus filhos, por isso profetize sobre a vida deles, que ele vai ser o melhor aluno na escola, que ele vai ser o melhor profissional em Campinas, em São Paulo, no Brasil e no mundo, que ele vai ser uma bênção e a tua palavra vai repousar sobre a vida dele, Deus vai trabalhar em cima disso. Porém o Jeremias, quando ele vai nascer e a família fica na expectativa, pensando o que é que vai ser um menino, vai ser uma menina, nasce um menino, e o pai e a mãe pensam, vai ser sacerdote, porque o pai é sacerdote, o filho vai ser sacerdote. Mas Deus entra na história e diz: não vai ser sacerdote, vai ser profeta. Mas o pai pode questionar e dizer assim: mas eu peguei ele nos braços quando ele nasceu, eu fui o primeiro a profetizar sobre a vida dele. Aí Deus pode chegar e dizer assim: mas eu cheguei primeiro. Como? Antes do pai e da mãe pegar nos braços,
Jeremias já estava nas palmas das mãos de Deus. Eu quero ministrar sobre a sua vida nesta noite. Diante de você está nos braços da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, do seu patrão, do seu chefe, do seu líder. Você está na poderosa mão do Deus que fez os céus e a terra. E quem vai determinar na sua vida o que vai acontecer foi aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te separou, aquele que te levantou. Você crê nisso nesta noite? Descansa o seu coração, porque antes de estar nos braços ou nas mãos dos homens, nós estamos na poderosa mão do Deus que fez os céus e a terra. Deus está aqui nesta noite. Porém tem o profeta Isaías, filho de Amós, que exerceu seu ministério no período de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele é chamado de profeta messiânico, porque foi ele o que mais falou detalhadamente a respeito do nascimento e da vida de Jesus. No capítulo 7, versículo 14, de repente o Isaías levanta a sua voz e diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um menino, e colocará o seu nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Passa-se 2 capítulos, ele levanta a sua voz. No capítulo 9, versículo 6, ele vai revelar as 2 naturezas de Cristo, aquele que foi 100% homem, 100% Deus, dizendo: porque um menino vos nasceu, natureza humana, e um filho se nos deu, natureza divina, porque o filho não pode nascer, o filho é eterno, ele foi dado, e o principado estará sobre os seus ombros. Ele vem dizendo as qualidades: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não, eu não falei das minhas qualidades. Se fossem as minhas qualidades, eu até entenderia o teu silêncio, mas eu estou falando das qualidades dele, que está aqui nesta noite. Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz, aquele que traz paz no meio da tribulação. E se nesta noite você entrou aqui com a alma batida, atribulada, o Deus que fez os céus e a terra me inspira a ministrar ao seu coração para te dizer: tenha paz no meio dessa tribulação. Talvez Deus não vai acalmar a tempestade, mas Ele acalma o seu coração nesta noite. Eu vou dizer de novo: talvez Deus não vai acalmar a tempestade, mas Ele vai acalmar o teu coração, para que você tenha paz no meio dessa tempestade. Você acredita nesta palavra? Me ajuda a pregar nesta noite. Levante as suas mãos aos céus e enche este lugar de adoração nesta noite. Como Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, o que Ele fala, Ele cumpre. Vou dizer de novo: como Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, o que Ele fala, Ele cumpre. A promessa está de pé. Oh, glória a Deus. A promessa ainda está de pé. Talvez você fez uma pergunta hoje dizendo: Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? A resposta para o seu coração é: a promessa ainda está de pé. Glória a Deus.
Estou sentindo Deus aqui, irmãos. 700 anos aproximadamente se passaram. E lá em Belém tem uma jovem se preparando para o casamento, já pensando no vestido de noiva, nos presentes, na decoração da casa. E certo dia ela recebe uma visita. Deus vai entrar na história de uma jovem para mudar a sua história. Às vezes Deus faz isso. Ele entra na história para mudar histórias. E hoje, durante o dia todo, pensando nessa mensagem, meu coração queimou para poder ministrar isso. Que Deus vai entrar na história de pessoas aqui. Não é um jargão de pregador, não é para te motivar, para fazer você se alegrar e dar glória a Deus por isso. É mensagem dos céus para o seu coração hoje. Deus vai entrar em algumas histórias para mudar histórias. Aí você vai perguntar assim: pastor, mas o meu plano, o de Deus é maior. Deus, mas os meus projetos, o de Deus é maior. Deus, mas a minha vontade, a de Deus é melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Você não veio em mais um culto, não, você veio em um ambiente onde Deus marcou este dia para mudar a sua história. Você entrou aqui de uma forma, mas você não vai sair daqui da mesma forma. E não é por causa do pregador e da voz dele, não, é porque o Deus que fez os céus e a terra marcou na agenda. Hoje é o dia que eu entro na história de pessoas para mudar histórias. E os seus planos podem ser grandes, os seus projetos podem ser grandes, mas se você dizer: eis-me aqui, Deus, se prepare para viver o extraordinário de Deus e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Deus marcou na agenda um encontro com pessoas aqui nesta noite para mudar histórias. Você acredita nesta palavra nesta noite? Glória a Deus. O anjo chega e diz para Maria assim: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, do seu ventre nascerá aquele que será o Salvador da humanidade. Eu amo a resposta de Maria, porque ela vai dizer assim: mas como pode isso? Uma jovem pura, guardando a sua vida para o casamento, ela diz: eu não posso. E é aí que Deus entra, porque existe um projeto grande, existe alguém limitado, e quando isso se une, se manifesta a soberania de Deus. Deus não gosta de trabalhar com gente muito grande, irmãos, com quem se sente importante, com quem se sente aquele que, se eu não fizer, não acontece. Não, Deus não gosta disso. Deus gosta de trabalhar com pessoas dependentes, porque quando se une o projeto grande de Deus com a limitação do homem, se encaixa, porque a soberania de Deus se manifesta. E quando ela diz não posso, a mensagem é: descerá sobre ti. Isso aqui é só para quem não pode, irmãos, porque para quem pode não vai descer nada. Mas se você estiver aqui dizendo: eu não posso mesmo, eu sou limitado, eu sou dependente, a mensagem para você é: descerá sobre ti. Eu vou ser mais ousado ainda em dizer: já está descendo. Você não pode, Ele pode. Você não consegue, Ele consegue. Você não tem, Ele tem. Você não é, Ele é. Você é pequeno, Ele é grande.
Você é limitado, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não veio aqui atrás de pessoas grandes, fortes e importantes, não. Ele veio aqui atrás de pessoas pequenas, limitadas e dependentes. E se você disser, eu sou dependente mesmo, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, para que um grande projeto de Deus aconteça na sua vida e o nome do Senhor seja glorificado. O José não acreditou muito que Maria estava gestante do Espírito Santo para poder gerar o menino Jesus. Ele arruma as malas e a Bíblia vai dizer assim, para não denegrir a imagem de Maria e por ele ser justo, ele projetou no coração ir embora secretamente. Ele arruma as malas e pensa, enquanto tiver todo mundo dormindo na madrugada eu vou embora, só que eu vou dormir um pouquinho antes, para mim não sair de casa com sono. E o José deita e dorme, e o sono dele, irmãos, quem resolve visitá-lo? Glória a Deus. O anjo do Senhor visita o sono dele e diz para ele assim, José, não temas em receber Maria como sua esposa, desfaz as malas, fica tranquilo, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Irmãos, tem coisas que são geradas pelo homem, tem coisas que são geradas por Deus. E por que é que Jesus vai sobreviver à tentativa de morte de Herodes, que matou todas as crianças, ou muitas crianças, e não conseguiu matá-lo? Porque o que estava sendo gerado não era um projeto de homens, era um projeto de Deus. Quando a igreja primitiva começou a crescer, o Gamaliel estava presente em uma das reuniões em que os opositores da igreja se levantaram e disseram assim, o que a gente faz para poder parar esse povo? Quanto mais bate neles, mais eles pregam, quanto mais aperta, mais eles crescem, vamos matá-los? O Gamaliel, que era um homem bastante inteligente daquela época, diz assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dias atrás se levantou aí um tal de Teudas. Ele abriu uma congregação que tinha 400 membros, mas quando veio a perseguição ele fechou, e já não existe mais. Teve também um tal de Judas que fez um movimento aí, mas não deu muito certo, não foi para frente. O conselho que eu dou é o seguinte, dá uma surra nesses homens, e vamos ver o que acontece, porque se o projeto for de homens, vai acabar, mas se o projeto for de Deus, vocês não conseguem parar, porque tem coisas que são geradas pelos homens, e aquilo que é gerado pelo homem, morre, mas aquilo que é gerado por Deus, chamados que são gerados por Deus, projetos que são gerados por Deus, pode vir o vento que permanece, pode vir a tempestade que permanece, pode vir as tribulações que permanecem. Por que é que você está aqui nesta noite? Se você tivesse a oportunidade de contar o seu testemunho, para muitas pessoas não está sendo fácil, mas por que você está aqui? Porque o que está dentro de você não foi a sua mãe, seu pai, os seus amigos que colocaram. O que está dentro de você foi Deus que colocou. Glória a Deus. E por isso você canta, você prega, você levanta a mão, você adora. Está doendo, mas você não abandona a fé, porque aquilo que está dentro de você foi gerado pelo Espírito Santo, foi gerado por Deus, e venha o que vier, aconteça o que acontecer, você é igual a palmeira, balança de um lado para o outro
quando as tempestades chegam, mas depois que a tempestade vai embora, você está de pé novamente, cantando, pregando, adorando, glorificando o nome santo do Senhor. E eu venho com uma palavra de Deus para o seu coração: esta enfermidade que você está passando não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. O vento vai passar, a chuva vai passar, a tempestade vai passar, e você vai permanecer de pé, adorando e glorificando o nome santo do Senhor. Você crê nesta palavra nesta noite? Glória a Deus. A criança nasce, Jesus é apresentado, e a primeira fase de Jesus no ministério terreno, ela nos é apresentada nas Sagradas Escrituras. Porém vem a segunda fase, aos 12 anos. Havia uma das 3 principais festas que acontecia em Jerusalém: a festa do tabernáculo, a festa de Pentecoste e a festa da Páscoa. A família de Jesus vai até o templo para a celebração da festa da Páscoa. Eles realizam todos os rituais necessários, se alegram, prestigiam, oferecem o culto, o sacrifício. O culto acaba, a festa acaba, e a família de Jesus volta embora. Depois de 1 dia e meio de caminhada, eles param e fazem uma pergunta: cadê Jesus? Alguém diz assim, esquecemos ele lá no templo, precisamos voltar urgentemente, porque o Jesus da festa foi gostoso estar com ele, o Jesus do culto foi maravilhoso desfrutar da presença dele. Só que quando a bênção apostólica foi dada e as luzes se apagaram, Jesus foi deixado no templo. Talvez alguém pensaria: no ano que vem a gente se vê de novo, no próximo culto. Isso parece um pouco o que acontece com a igreja contemporânea. Nós temos o Jesus do culto, o Jesus da celebração, o Jesus que a gente adora, sente a presença dele, se alegra com ele na festa. Mas quando acaba o culto, algumas pessoas dizem: Jesus, pode ficar aí, no próximo culto eu volto para a gente se ver, que eu tenho outras coisas para poder fazer. E algumas pessoas vão embora e deixam Jesus no templo. Mas se nesta noite você estava acostumado a fazer isso, não faça mais isso. Se alegra com Jesus aqui, e Ele está aqui. Mas quando acabar o culto, pega na mão dele, ou deixa ele pegar na sua mão, e diz para ele assim: Jesus, seja o Senhor também da minha casa. Jesus, seja o Senhor da minha empresa. Jesus, seja o Senhor dos meus relacionamentos. Jesus, seja o Senhor dos meus negócios. Nós temos uma geração que quer Jesus somente como Salvador, mas nós temos clamado a Deus e dizendo a Deus que Jesus venha ser tanto o nosso Salvador, como o Senhor também das nossas vidas. E se Ele for Senhor dos seus relacionamentos, você vai errar menos e acertar mais. Se Ele for Senhor da sua família, da sua casa, vai ter mais paz e bênção do que aflições e guerras. Se Ele for Senhor da sua empresa, dos seus negócios, pode ter certeza, Deus vai mandar clientes lá. Deus vai mandar pessoas para colocar ao seu lado para abençoar os seus negócios, porque Jesus está sendo honrado em todas as áreas da sua vida. Então nesta noite, não deixa Jesus no templo quando o culto acabar, não. Pega na mão dele, faz igual os 2 discípulos a caminho de Emaús, que depois de uma longa caminhada com Jesus, disse para ele no final da trajetória: Senhor, fica conosco,
entra dentro de casa, vamos sentar na mesa, vamos partir o pão, vamos se alegrar dentro da minha família. Eu quero ter Jesus em todas as áreas da minha vida. Glória a Deus. Porém, a fase de adolescente de Jesus é apresentada também depois. A literatura bíblica oculta as informações a respeito de Jesus até os 30 anos. Porém, chega os 30 anos de Jesus, e um dia tem um profeta, o último da antiga aliança, nas águas do Jordão batizando, e a mensagem dele é dura: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A víbora é uma serpente, e serpente não anda em linha reta, são caminhos tortuosos, e aquela geração e aquela nação estavam andando em caminhos tortuosos, mas queria ter a oportunidade do caminho ser endireitado com a chegada daquele que era maior do que João. E um dia João está batizando e dizendo: raça de víboras, raça de víboras, raça de víboras. Aí quem chega para ser batizado e pega a fila? Jesus. Ele não furou fila, ele ficou na fila. Quem sabe o que Deus tem não precisa furar fila, não precisa puxar um tapete de ninguém, passar ninguém para trás. O que Deus tem reservado para você é seu, e ninguém toma. Vou dizer de novo: o que Deus tem reservado para você é seu e ninguém toma. Jesus está na fila e o João está pregando e dizendo: raça de víbora, raça de víbora. Daqui a pouco ele silencia, e eu fico pensando que o João para diante de um ser que iria mudar a história de muitas pessoas. E as pessoas que gostavam de ouvir João pregando pensou: qual será essa próxima víbora que ele vai chamar? E o João não fala de víbora, porque quem estava diante dele não era uma víbora. Quem estava diante dele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus foi no Jordão para ser batizado por João. Detalhe: um dia tinha uma autoridade muito grande chamada Naamã. O Naamã era rei, o Naamã era poderoso, o Naamã era um homem grande, vencedor de muitas batalhas. Porém, quando ele chegava em casa e tirava as vestes dele reais, ele tinha uma enfermidade que somente a sua família conhecia, que era a lepra. E depois de muitos dias leproso e não conseguindo se livrar daquela enfermidade, havia uma menina, olha só, adolescente, jovem que está aqui, ela foi levada como escrava para dentro da casa de Naamã. E um dia surge a oportunidade dela falar do Deus de Israel, e ela não se envergonhou. Deus prepara oportunidades para a gente falar do nome dele. E ela levanta a voz e diz assim para Naamã: Naamã, se você conhecesse o Deus de Israel e o profeta que lá habita, você tem grande chance da sua lepra ir embora e você ser curado. Ele prepara os seus animais, ele prepara a sua comitiva e vai até o profeta. Quando ele chega na cidade, o profeta nem recebe ele, manda o seu mensageiro e diz para ele assim: ó, pede para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Naamã fica triste, porque o Jordão era o rio mais poluído que havia naquela época. E ele diz assim: não, tem outros 2 rios melhores, por que não me manda mergulhar neles, e sim no pior rio que existe? A gente fala de Naamã, mas talvez se fosse a gente faria a mesma coisa. Imagine alguém dizendo para você assim: ó, o próximo lugar que você vai mergulhar não é nem no Guarujá, nem em Ubatuba, vai lá no Tietê e mergulha. Tem gente que já murmurou, pior que Naamã. Mas o Naamã desprezou o Jordão.
Aí o amigo dele, que foi com ele na viagem, diz assim: você já está aqui mesmo, você já veio de tão longe, e o profeta pediu uma coisa tão simples, só mergulhar. Faz isso, que você vai ver o que vai acontecer. E detalhe, o Jordão que Naamã estava desprezando, seria o instrumento que Deus iria usar para restaurá-lo. Vou dizer de novo, o Jordão que Naamã estava desprezando, seria a ferramenta que Deus iria utilizar para restaurá-lo. Glória a Deus. Tem lugares que a gente despreza, tem pessoas que a gente despreza, mas pode ser ele, pode ser ela, pode ser o lugar que Deus vai usar para restaurar a nossa vida. E o Naamã mergulhou 7 vezes, foi curado, foi limpo da sua lepra. E o lugar que Naamã recusou, Jesus foi. Olha só que algo interessante. O lugar que a autoridade despreza, Jesus vai. O lugar que a autoridade rejeita, Jesus vai. O lugar que a autoridade não valoriza, Jesus vai. E não existe fundo de poço mais profundo que a graça não possa resgatar. Vou dizer de novo, não existe profundidade ilimitada que a graça não possa resgatar. Eu não sei qual é a situação que você ou alguém dos seus familiares estão vivenciando. Você pode olhar e dizer: já cheguei no fundo do poço, não tem mais saída, não vejo mais luz no fundo desse túnel, não vejo mais esperança para a minha vida. Deixa eu te dizer algo nesta noite: ainda existe esperança, porque pode ser profundo o poço que você está vivendo, mas a graça é maior para poder resgatar. E aonde ninguém consegue chegar, aonde ninguém consegue ir, Jesus vai, Jesus entra, Jesus muda a história, Jesus muda o cativeiro. Jesus não despreza aqueles que estão dispostos a ter uma vida mudada, a ter uma vida transformada. Você acredita nesta palavra nesta noite? E depois que Jesus chega no lugar, o lugar nunca mais é o mesmo, porque Jesus é batizado no Jordão. Vai dizer que quando ele sai da água, ele faz uma oração, o céu se abre, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Glória a Deus. E o Jordão nunca mais seria o mesmo depois que Jesus passou por lá. Porque se alguém perguntasse: me fale um pouco do Jordão antes de Jesus, um rio imundo, um rio impuro, um rio que uma autoridade desprezou. Depois de Jesus, me fala do Jordão. O Jordão, Jesus foi lá. O Jordão, Jesus foi batizado lá. O Jordão, Jesus orou lá. O Jordão, o céu se abriu. O Jordão, o Espírito Santo desceu. Porque depois que Jesus entra em um lugar, o lugar nunca mais é o mesmo. Vou dizer de novo, depois que Jesus entra em um lugar, o lugar nunca mais é o mesmo. Depois que Jesus entra numa família, a família nunca mais é a mesma. Depois que Jesus entra no ministério, o ministério nunca mais é o mesmo. Depois que Jesus entra na vida de uma pessoa, a vida daquela pessoa nunca mais é a mesma. Depois que Jesus entra numa história, a história daquela pessoa nunca mais é a mesma. Se você crê, levante uma das suas mãos para receber, porque Ele arranca do charco de lodo, firma os pés sobre uma rocha, coloca um novo cântico nos nossos lábios, porque depois que Jesus entra na história de alguém, a história nunca mais é a mesma. Eu não sei como é que está a sua história até hoje, mas se a história não foi a das melhores, coloca um ponto final, vira a página e diz: Jesus entra na minha história, porque eu tenho certeza de uma coisa: a sua história nunca mais será a mesma depois
depois que Jesus entrar nela. Quantos aqui já tiveram Jesus entrando na sua história? A história é diferente quando Jesus entra na nossa história. Glória a Deus. Que culto maravilhoso no Jordão. Porém, depois daquela experiência maravilhosa no Jordão, o Espírito Santo pega nas mãos de Jesus e diz a ele: vamos agora para o deserto. Depois de um culto maravilhoso, a próxima experiência de Jesus seria o deserto. 40 dias, 40 noites. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Existem desertos que são consequências da nossa desobediência. Existem desertos que é Jesus que pega na nossa mão e diz: vamos lá, eu tenho um processo para você passar neste deserto. E uma coisa é ir para o deserto sozinho, outra coisa é ir para o deserto com Jesus, direcionado pelo Espírito Santo. Pastor, eu não queria ir para esse deserto, mas Ele te levou. E não reclame, porque as maiores experiências bíblicas aconteceu no deserto. Vou dizer de novo: as maiores experiências e os maiores milagres na Bíblia Sagrada aconteceu no deserto. E eu vou te dizer algo aqui: é melhor estar no deserto com Jesus do que no palácio sem Ele. É melhor estar no deserto com Jesus do que no palácio sem Ele. Então prova para mim, pastor, que no deserto aconteceu os maiores milagres. Foi no deserto que Deus mandou durante 40 anos coluna de nuvem durante o dia, para poder refrescar o povo pelo sol escaldante. Foi no deserto que Deus mandou durante 40 anos coluna de fogo durante a noite, para poder aquecê-los pelo frio do deserto. Foi no deserto que Deus mandou maná durante 40 anos para o povo, não faltou alimento nem um dia sequer. Foi no deserto. Foi no deserto que saiu água da rocha para poder saciar a sede daquele povo. Foi no deserto que Deus sustentou o povo. E detalhe, a roupa não desgastava, o sapato não desgastava também. Durante 40 anos Deus cuidou das vestimentas, Deus cuidou da saúde, Deus cuidou do alimento. E aonde foi, pastor? No deserto. Talvez você foi para o deserto e está reclamando, questionando e dizendo: Deus, por que é que eu fui para este deserto? É porque Deus quer mostrar coisas extraordinárias para você neste deserto, e você viver milagres que você nunca vivenciou da parte de Deus. Nesta noite você não vai mais questionar pelo deserto que você entrou, mas você vai agradecer e dizer para Deus: Deus, qual é os propósitos que o Senhor tem para mim neste deserto? Talvez Deus quer te levar a patamares maiores, talvez Deus quer dar um crescimento ao seu ministério, talvez Deus quer dar um crescimento à sua chamada, e você não está entendendo os propósitos de Deus. Mas nesta noite, agradeça a Deus pelos desertos, porque neste deserto você vai viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Se você crê, levante as suas mãos para receber. No deserto não vai faltar comida, no deserto não vai faltar alimento, no deserto não vai faltar amigos, no deserto não vai faltar providência, no deserto não vai faltar cuidados de Deus. Este deserto que Jesus te levou é para você viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Neste deserto você não vai morrer. Tem milagres de Deus neste deserto para você vivenciar. Se você acredita nesta palavra, junto com as mãos levantadas, enche este ambiente de adoração nesta noite. Glória a Deus.
coloque de pé, por gentileza. No deserto surgem propostas. Foram 3. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te do pináculo abaixo. Se tu és o Filho de Deus, ou tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus venceu no deserto com a seguinte expressão: está escrito. Está escrito. Está escrito. A palavra é sustento para você vencer o deserto. Glória a Deus. E é só 40 dias, aguenta. Deserto tem começo, meio e fim. Aguenta. E eu vou finalizar aqui dizendo: o 40 na Bíblia Sagrada é o número do limite. Se você avaliar a numerologia bíblica, 40 é limite. Foram 40 anos de caminhada no deserto. Foram 40 dias que os espias passaram na terra prometida para trazer o relatório para Moisés. Foram 40 dias que Jesus passou no deserto sendo tentado pelo diabo. Foram 40 dias que Jesus passou na terra depois da sua ressurreição, antes de ascender aos céus. 40 é o limite. Se você aguentar, os 40 dias vai acabar. O deserto vai acabar. E detalhe, depois do deserto, Jesus pregou a sua maior mensagem. O maior milagre, as maiores experiências vêm depois das maiores provações. Suporta, aguenta, porque depois de 40 dias vai dizer assim, ó, e Satanás o deixou por um tempo, porque ele é perseverante, ele volta. Mas depois dos 40 dias ele o deixou. Vai dizer assim o texto: e os anjos do céu chegaram. E o serviram. Glória a Deus. Porque o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Glórias. Aguenta firme este deserto. Aguenta firme este processo e prepare um culto de ação de graça, porque o escritor vai dizer assim, ó: eis que o inverno já passou, a chuva já cessou, as flores começaram a nascer no campo, o tempo de cantar chegou. Glórias, oh glórias. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Estou sentindo Deus. De mãos levantadas, de olhos fechados, eu quero orar pela sua vida. Oh glórias, Senhor meu Deus. Tem pessoas que estão aqui passando desertos. Pode louvar para finalizar. Tem pessoas que estão passando aqui dias difíceis e não estão entendendo. A mensagem desta noite é: Deus não vai te tirar deste deserto, Ele vai te dar resistência até o tempo dele terminar. Vou dizer de novo: Deus não vai te tirar deste deserto, mas nesta noite Ele vai te dar resistência para você suportar até o tempo dele terminar. Eu vou dizer de novo, recebe esta palavra e recebe resistência de Deus aí. Deus não vai tirar você deste deserto, mas nesta noite pela fé, recebe resistência de Deus aí. Recebe força de Deus aí.
Recebe renovo de Deus aí. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nesta noite Deus veio aqui para fortalecer a sua estrutura, para fortalecer a sua base, para fortalecer a sua fé, e Ele manda te dizer: enquanto o tempo dele não terminar, Ele não vai te tirar deste deserto. Mas saiba de uma coisa: neste deserto você não está sozinho, Ele está contigo, e nesta noite Ele renova a sua força, Ele renova a sua estrutura, Ele renova a sua base, e manda te dizer: deserto tem começo, deserto tem meio, e deserto tem fim. Vou dizer de novo: deserto tem começo, deserto tem meio, e deserto tem fim. E quando o deserto acabar, se prepare para pregar a maior mensagem da sua vida, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Junto com as mãos levantadas, adora a Deus e seja renovado nesta noite pela presença dEle. Recebe renovo, recebe força. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, Deus vai renovando as suas bases, Deus vai renovando a sua estrutura, Deus vai te dando graça. Você não está sozinho no deserto. Foi Ele quem disse: quando passares pelas águas, não te submergirão, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Você crê nesta palavra nesta noite? Aleluia. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Glória a Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Quero te adorar. Levante as mãos e cante nesta noite. Eu quero te adorar. Oh, aleluia. O deserto vai acabar, o deserto vai acabar, o deserto vai acabar. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro Aleluia. faltar. A vitória vem, a vitória vem. Se você tiver comunhão com essa pessoa que está do seu lado, segure na mão dela e diga para ela assim: aguenta firme. Se você tiver comunhão com essa pessoa que está do seu lado, faça isso e diga para ela assim: aguenta firme, porque vai passar, vai passar, vai passar, e um novo tempo de Deus vai chegar. Levante as suas mãos e cante nesta noite. Ele é fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. Existe um propósito de você estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos em 40 dias. Aleluia. O nosso culto da vitória já está até marcado dia 3. Aleluia. Você crê? Tu és fiel, Senhor. Senhor, eu sei que Adore. tu és fiel. Tu és fiel, Senhor.